seja bem-vindo aqui à nossa segunda semana, a segunda competência da nossa disciplina de editoração de imagens para o web. Agora nós vamos partir para a segunda competência. A segunda competência é formatar imagens para utilização na web ou em aplicativos de editoração de textos ou apresentações. Opa, formatar imagens, então isso significa que vai ter prática, não vai ser mais aquela parte de teoria? Sim, agora nós vamos meter a mão na massa e começar a usar o software. Então, se você quiser acompanhar essa aula, se você quiser fazer tudo o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, você tem que fazer o download do software que nós vamos usar. O nome dele é GIMP, é um software gratuito, de código aberto, tem para vários sistemas operacionais, ele tem para Mac, para Linux, para Windows, então você pode fazer o download dele e usar livremente no seu computador, ele é gratuito. É gimp.org, você consegue fazer o download dele sem problema nenhum, sem mistério nenhum. Então, vamos passar aqui para o GIMP. Então, nós temos aqui a interface do GIMP com essas janelas flutuantes. Essa daqui é a interface padrão do GIMP. Então, quando você abrir o GIMP pela primeira vez, a primeira coisa que você pode reparar, eu já fiz isso aqui no meu, mas talvez quando você abra aí no seu, você tenha que fazer isso pela primeira vez. O GIMP teima em achar que nós falamos português de Portugal. Então, quando você abrir ele pela primeira vez, mesmo que o seu Windows, mesmo que o seu sistema operacional esteja em português do Brasil, você infelizmente vai ter que fazer essa alteração para português de Portugal. Então, lá no menu Editar, nessa janelinha aqui, tem uma opção chamada Preferências. E lá nas Preferências, você vai procurar lá a interface. E na interface você vai ter a opção aqui de idioma. Aí você vai poder escolher o idioma que você quiser. Eu recomendo que você escolha o português do Brasil. Mas você pode escolher o idioma que você quiser. Então eu vou marcar aqui, já estava marcado inclusive, português PTBR. Você vai dar um OK. E aí provavelmente você vai ter que fechar o GIMP e abrir ele novamente para que o idioma seja alterado. Se você não fizer isso, você vai ter algumas pequenas alterações na interface. Por exemplo, arquivo não vai ser arquivo, vai ser ficheiro, porque em Portugal eles falam ficheiro para arquivo. Então essa daqui é a interface do GIMP. Uma coisa que eu faço sempre em relação ao GIMP, e aí você fica livre para fazer ou não isso, é transformar essas janelas flutuantes do GIMP em uma janela única. Isso facilita em algumas situações que você não se perca na interface. Para que você faça isso, você vai lá no menu Janelas, e lá no menu Janelas você vai escolher aqui essa opção chamada Modo de Janela Única. Quando você faz isso, olha só como fica mais organizada a interface do GIMP. Tudo fica organizado em uma interface única, em uma janela única. Então fica mais fácil de você localizar as coisas, é mais intuitivo, principalmente para quem nunca mexeu com ele. Então eu recomendo bastante que você faça isso, caso você não tenha nenhuma experiência com o software. Então aqui nós temos a interface básica dele. Em relação às áreas da interface, você tem aqui na esquerda essa barra de ferramentas aqui e uma barra de opções aqui muito importantes, porque todas as ferramentas do GIMP, elas estão, ou pelo menos a grande maioria delas, elas estão aqui nessa área representadas por esses ícones. E cada uma dessas opções, ela vai ter algumas opções extras aqui embaixo. Cada um desses ícones ele vai habilitar opções extras que são sensíveis ao contexto. Ou seja, se eu clicar, por exemplo, aqui na ferramenta balde de tinta, você vai ver opções aqui embaixo relacionadas ao balde de tinta. Se você ver aqui, por exemplo, se eu escolher aqui a opção cortar ou a seleção em forma de retângulo, você vai ter aqui opções relacionadas aqui a essa ferramenta de seleção retangular. Uma coisa que eu não falei na semana passada e que eu recomendo muito que você faça, nós não temos tempo suficiente para abordar o GIMP como ferramenta em toda a sua extensão. Isso seria muito complicado pelo tempo que nós temos. Então eu coloquei no seu caderno 2 links para 2 apostilas completas. Cada uma delas tem mais de 100 páginas explicando todos os aspectos técnicos, ferramenta por ferramenta do GIMP. Então se você quiser se aprofundar em relação ao GIMP, eu recomendo muito que você faça o download. São 2 apostilas gratuitas em PDF, você faz o download delas e você pode estudar coisas extras que nós não vamos abordar aqui nessas apostilas. Então é um material muito bom, eu recomendo que você faça o download.
Então, aqui, só para nós continuarmos aqui em relação à nossa interface do GIMP, na área da direita aqui, nós temos várias outras janelas que são importantes. Aqui, seleção de pincéis, texturas, a parte de gradiente, que ele chama aqui de degradê, a parte das camadas, vetores, a parte dos canais. Então, tudo isso nós vamos conhecer passo a passo. Basicamente, a grande maioria dessas aqui, por exemplo, camadas, essas outras ferramentas, nós vamos conhecer na nossa aula da semana que vem, na competência 3. Então, agora, o que é importante conhecer? Como é que nós fazemos para manipular essas imagens aqui no GIMP? Primeiro, como é que eu trago uma imagem aqui para dentro do GIMP? Eu estou com aqui a interface do GIMP aberta, mas sem nenhuma imagem aqui sendo exibida. Então, se você quiser abrir alguma imagem, você pode, por exemplo, aqui ir lá no menu Abrir, ou melhor, Arquivo, Abrir, e você vai selecionar uma imagem qualquer de uma pasta que você tem aqui no seu computador. Eu já selecionei algumas imagens aqui previamente. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa pasta e eu tenho todas essas imagens aqui. Eu vou abrir essa imagem, essa IMG underline 0553, peço para abrir. Então eu tenho aqui essa imagem, por exemplo, essa imagem aqui, inclusive, é a vista do meu escritório. Infelizmente não é. Então, isso daqui é uma praia lá em Maceió. E vamos imaginar que você tem essa imagem, você bateu essa foto e você precisa enviar essa foto para alguém por e-mail. Essa foto, o tamanho original dela, apesar dela ser um arquivo JPG, se eu visualizar aqui, ela tem 3,2 mega. Então, é uma imagem meio grande, muito grande para ser enviada por e-mail. Se você enviar para alguém por e-mail, por exemplo, que vai fazer o download disso em um celular, já imaginou, por exemplo, o tempo que a pessoa vai ficar fazendo o download dessa imagem só para conseguir visualizar ela? Nós podemos reduzir essas imagens, nós podemos fazer várias coisas em relação a essas imagens para tentar otimizar esse tamanho. Então, por exemplo, a coisa mais simples que você pode fazer aqui em relação à edição de imagens no GIMP é redimensionar essas imagens. Mas você pode se perguntar, mas Alan, qual é o tamanho dessa imagem? Se você reparar aqui na barra de status, ou melhor, na barra superior aqui do GIMP, você vai perceber que o GIMP vai exibir aqui em cima o tamanho em pixels dessa imagem. Essa imagem tem 3.264 pixels por 2.448. É uma imagem muito grande. Só para que você tenha uma ideia, a maioria dos monitores, eles exibem imagens aí na faixa dos 1.500 por 1.000 pixels. Então, é uma imagem que está com um tamanho muito grande mesmo. Como é que eu faço para reduzir, para redimensionar essa imagem aqui? Então, no GIMP, você tem aqui no menu Imagem, você tem aqui uma opção chamada Redimensionar Imagem. Se você colocar em português, fica mais fácil ainda de você encontrar essas opções aqui nos menus. Então lá, Imagem, Redimensionar Imagem. Então, quando você abre aqui essa opção de Redimensionar Imagem, você vai preencher algumas informações aqui em relação a essa imagem. Então você tem aqui, por exemplo, tamanho da imagem, largura e altura. Então aqui eu tenho, por exemplo, 3.264 pixels. Vamos imaginar que você quer transformar isso daqui, por exemplo, em um papel de parede para celular. Então o seu celular, você sabe que ele tem, por exemplo, uma resolução de 1.200 pixels de largura. E o GIMP colocou aqui, veja, de maneira automática, ele colocou aqui embaixo 900 pixels. Por que ele colocou isso de maneira automática? Porque esse cadeadozinho aqui, ele estava ligado. Quando esse cadeado está ligado, o GIMP vai tentar manter a mesma proporção nas imagens se você alterar tanto a largura ou a altura dessas imagens. Como eu coloquei aqui 1200 e esse cadeado estava fechado, então ele colocou aqui 900 pixels como sendo a outra dimensão que vai manter a mesma o mesmo aspecto que existia antes da imagem em relação à largura e altura. Então se eu der aqui se eu usar aqui esse botão redimensionar, então o GIMP vai processar a imagem e ele vai redimensionar a imagem, ficou menor. Você vai perceber aqui na parte superior que nós temos essa imagem em um tamanho menor. Se eu aumentar o zoom aqui para 100% dessa imagem, você vai perceber que essa imagem ainda está um pouquinho grande para essa resolução aqui que nós temos nesse computador. Agora vamos imaginar que você tem um celular um pouco mais antigo, que não tem essa resolução tão grande. Você tem um celular aí que tem uma resolução de 600 pixels de largura por 450.
Só que existe um pequeno detalhe. Você tem essa largura de 600 pixels, mas a altura dele não é de 450, é de 400. Então, como é que você pode, por exemplo, redimensionar essa imagem para que ele caiba exatamente, para que ele fique lá com o tamanho exato da sua resolução? Você vai desabilitar aqui esse cadeado. E agora, se eu colocar 400 pixels aqui na parte de baixo, na altura, o GIMP não vai mais preencher de maneira automática a largura, tentando manter essa proporção. Então, se eu der aqui, se eu usar o botão redimensionar, ele redimensionou, a imagem está com 600 por 400 pixels. Então, ele não manteve o mesmo aspecto em relação à largura e à altura. A imagem ficou deformada. Sim, infelizmente, nesse tipo de situação, a sua imagem vai ser deformada. Então, vamos imaginar que você tem aqui essa imagem redimensionada e você precisa fazer um outro tipo de ajuste. Você redimensionou aqui essa imagem para 600 por 400. Eu vou apertar aqui um Ctrl Z. Vamos imaginar que você vai redimensionar essa imagem aqui. Vou colocar lá 600. E como o meu cadeado está aqui ele está ligado, vou redimensionar, ele vai ficar lá com 600 por 400. Agora vamos imaginar que você precisa redimensionar isso para outros formatos, para algum tipo de proporção muito diferente. Você pode fazer isso? Pode. Se você desligar aqui o cadeado do GIMP, você pode colocar lá, por exemplo, 600 por 200. É perfeitamente possível. Só que você corre o risco de ter a sua imagem com esse tipo de efeito. Ela vai ficar achatada ou então muito esticada. Você tem que tomar cuidado quando você for fazer esse tipo de ajuste. Por quê? Porque você vai mexer na quantidade de pixels e na relação que existia antes entre largura e altura. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu recomendo que, a não ser que seja muito necessário, não desligue esse cadeado aqui. Deixe o cadeado sempre ligado. Então vamos apertar Ctrl Z aqui. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Você tem lá o seu celular de novo, ou então uma página na web que precisa receber essa imagem aqui em 600 por 400 pixels, mas você não quer deformar essa imagem em hipótese alguma. Você pensa, não, essa imagem está tão bonita, eu não posso deformar ela em hipótese alguma. É possível cortar essa imagem, por exemplo, excluindo alguns pixels, só para ficar com 600 por 450? É perfeitamente possível. Como é que nós podemos fazer isso? Para isso, nós vamos usar aqui a ferramenta de seleção do GIMP. Aqui na esquerda você tem várias opções de seleção aqui no GIMP. Nós temos, por exemplo, aqui essa seleção retangular. Então, se eu marcar aqui, se você clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar o mouse e depois soltar, você vai perceber que uma área da imagem vai ficar marcada, vai ficar selecionada. E você tem aqui, por exemplo, essas bordas nos cantos da imagem que você pode usar para redimensionar aqui a sua seleção. Agora você pode imaginar, poxa, mas como é que eu vou conseguir aqui no mouse, no olhômetro, fazer uma seleção de 600 por 400 pixels? Realmente no olhômetro fica complicado. Mas se você usar aqui as ferramentas, as opções da seleção no GIMP, você tem aqui na parte inferior, você tem duas opções aqui, ó, o posicionamento dessa seleção. Por exemplo, vamos zerar aqui esse posicionamento. Vou colocar aqui no 0, 0x e 0y. Ele usa aqui essa posição como que fosse ele usa como referência o plano cartesiano, x e y. Todo mundo deve lembrar disso de cor, né? Essa parte de matemática, geometria. Então, aqui eu coloquei, como o ponto de origem da seleção é sempre o canto superior esquerdo, então se eu colocar aqui no 0,0, significa que a minha imagem vai ficar aqui fixada, fixa, ou melhor, a seleção vai ficar fixa no canto superior esquerdo. Então eu tenho aqui a minha seleção, ótimo, está já na borda, mas e o tamanho? Logo embaixo aqui ó, eu tenho a opção do tamanho. Então no tamanho eu posso aqui determinar, por exemplo, que a minha seleção vai ter 600 pixels de tamanho, de largura, por 400 pixels de altura. Então vejam só que maravilha. Nós conseguimos marcar 600 pixels de largura por 400 pixels de altura. Como é que eu faço, por exemplo, para excluir essa parte de baixo aqui e manter essa parte superior que está selecionada e cortar a minha imagem? Se você for lá no menu Imagem, você tem uma opção aqui chamada Cortar para a seleção.
Se eu escolher essa opção, olha o que vai acontecer, aquela parte de baixo foi excluída. Então você tem agora uma imagem com 600 pixels de largura por 400 pixels de altura, exatamente, e sem nenhum tipo de distorção nos pixels. Então essa ferramenta de corte serve exatamente para fazer isso, ou melhor, essa ferramenta de seleção. E você pode fazer isso para qualquer parte da imagem, por exemplo. Se você quiser fazer cortes no olhômetro mesmo, você pode selecionar uma parte da imagem qualquer, vai lá no menu Imagem, cortar para seleção, e a imagem vai ser cortada. Claro, eu usei aqui só o mouse, então é uma imagem que tem 130 pixels de largura por 304 de altura. Ela não tem muita aplicação, ela não tem muita utilidade. Se você quiser remover uma seleção, você pode usar lá esse menu Selecionar e usar aqui essa opção Nada, que é a mesma coisa que usar o Shift Ctrl A. Então, se eu usar aqui Shift Ctrl A, ele vai remover a seleção. E aqui, cortar, você pode, por exemplo, fazer esse corte usando a ferramenta de seleção e depois lá o menu Imagem, ou então você pode usar uma ferramenta própria para isso, que é essa daqui, que é essa ferramenta de corte. Você simplesmente vai marcar o que você quer cortar. Quando estiver marcado, você pode fazer ajustes também, assim como na seleção, aqui nessa barra de opções, aqui na posição e no tamanho, e quando você quiser cortar, você simplesmente pressiona Enter e o GIMP vai cortar a sua imagem para aquele formato. Ok, nós já sabemos como é que faz para cortar a imagem e como é que faz para redimensionar. E se a minha imagem estiver invertida? Eu tenho uma outra imagem aqui que eu quero abrir. Vamos pegar aqui essa outra imagem. Então eu vou abrir essa imagem aqui. E a imagem, essa foto, ela vai mostrar um aviso aqui dizendo que ela está rotacionada. Mas eu vou manter a minha orientação. Vamos imaginar que você tem essa imagem aqui nesse formato. Ela está, evidentemente, inclinada. Essa daqui também poderia muito bem ser a vista do meu escritório, mas infelizmente também não é. Então, quando você tem várias imagens aqui no GIMP, só para nós aproveitarmos que nós temos múltiplas imagens agora, ele vai ficar com esse seletor aqui em cima em que você pode ficar alternando entre as imagens. Então, vamos imaginar que você tem essa imagem aqui, você precisa rotacionar essa imagem. Você vai lá no menu Imagem, você deve perceber que nós estamos usando muito esse menu, porque basicamente todas as transformações de imagem são feitas nesse menu Imagem. Então, nós temos aqui uma opção chamada Transformar. E no Transformar, nós temos aqui as opções de rotação das imagens. Então, você pode fazer você pode girar essa imagem 90 graus no sentido horário, no sentido anti-horário, ou então fazer uma rotação de 180 graus. Por exemplo, se eu girar essa imagem aqui 90 graus no sentido horário, se você não sabe muito bem o que é horário e anti-horário, ainda tem uma setinha para indicar para onde é que a imagem vai girar. Então não tem erro, consegui deixar a minha imagem na orientação correta. Então agora, por exemplo, qualquer imagem que você tenha que esteja numa orientação errada, você pode rotacionar ela tranquilamente. Se você quiser, você também pode usar lá no menu Imagem, aqui no Transformar, as outras opções para girar a imagem, ou então você pode espelhar essas imagens. Por exemplo, se você quiser espelhar aqui essa imagem no sentido vertical, então o GIMP inverte ela para você e deixa ela invertida no outro sentido. Então, nós temos aqui várias opções em relação à edição e à manipulação dessas imagens. Outra coisa que você pode fazer também aqui no GIMP e que é muito útil é a manipulação das cores da imagem. Tem um menu aqui chamado Cores, em que você pode, por exemplo, fazer ajustes em relação a brilho e contraste. Você pode reduzir o brilho ou então aumentar o seu contraste. Eu recomendo que você use isso com muita cautela, porque você pode literalmente destruir a sua imagem. Se você tem uma foto, por exemplo, se você usar muito isso, você pode deformar, ou melhor, transfigurar totalmente as cores dessa imagem, o que é muito ruim do ponto de vista de edição. Então, algumas outras coisas aqui em relação a cores. Por exemplo, você pode inverter as cores para dar aquele efeito negativo de foto. No seu caderno de estudos você tem vários exemplos da aplicação dessas edições aqui dos ajustes de cor no GIMP. Agora vamos imaginar aqui que eu tenho, por exemplo, essa imagem, eu salvei ela aqui, ou melhor, eu tenho ela com 600 pixels por 450. Essa imagem aqui é a imagem que eu vou enviar por e-mail, aquela que eu citei logo no início dessa aula.
Como é que eu faço para salvar essa imagem aqui com outro nome no formato JPG? Então você vai lá no menu Arquivo, Salvar como, e aqui você vai salvar no formato JPG. O GIMP ele tem esse seletor aqui na parte inferior, onde você pode escolher vários formatos de arquivo diferentes. Mas algumas vezes ele não mostra esses formatos de arquivo. Se você não sabe qual é o formato de arquivo, ou se o GIMP não mostra a opção do formato de arquivo para você, não tem problema nenhum. Basta que você coloque depois do ponto o nome, qual é a extensão de arquivo que você quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, JPG mesmo. Você vai colocar aqui, então ele já mostra aqui no exportar. Se você for lá no salvar como eu fui antes, ele vai salvar aqui no formato nativo do GIMP, que é o XCF. Esse formato nativo ele é ideal, por exemplo, para os layouts. Então, na nossa próxima competência, na semana que vem, nós vamos salvar os nossos arquivos nesse formato XCF. Deixa eu só ir lá no arquivo, exportar. Então aí eu vou trocar, por exemplo, para foto underline menor. Então, está no formato JPG. Aqui sim, quando você vai no exportar, você tem uma lista gigantesca de formatos de arquivo que o GIMP suporta. Então eu vou colocar lá formato JPG, peço para exportar. E quando eu exportar um arquivo JPG, ele vai me perguntar qual é o nível de compressão, qual é o parâmetro de qualidade que eu quero para aquele arquivo. Então aqui ele está marcado em 95%. Quanto mais você reduzir esse nível de qualidade, mais informações vão ser excluídas dos arquivos JPG e, claro, o arquivo vai ficar menor, só que a sua imagem corre o risco de ficar, por exemplo, com manchas, com algumas partes borradas. Então eu não recomendo que você use uma compressão muito grande. Geralmente 80% de compressão é suficiente. Então se eu pedir para exportar aqui agora, se nós compararmos, por exemplo, a nossa foto aqui menor, ficou com 86 KB em comparação com o nosso arquivo original que tinha 3,2 MB. Então, você viu que nós podemos fazer várias coisas aqui em termos de compressão com o GIMP. Você pode fazer muito mais, consulte o seu caderno, tem várias outras orientações lá em relação a como é que você pode manipular, como você pode usar as ferramentas do GIMP para ajustar as suas imagens. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa parte de manipulação de imagens com o GIMP e até a nossa próxima competência.